Eu creio que Deus tem para a gente aqui algo do céu. Você está aberto para receber? Eu trouxe uma palavra, não para mulheres. Esse é um encontro que a gente faz todo ano, que é nosso, das mulheres, estarmos no louvor, na recepção. Mas eu vou estar ministrando para você, igreja, né? Igreja de Jesus aqui nesse lugar. E eu trouxe uma palavra sobre a armadura de Deus. Vista a armadura de Deus. É um texto de Efésios muito conhecido, a gente já ouviu muita pregação, talvez não como eu vou fazer de todas as peças dessa armadura, alguma coisa, mas eu creio que Deus tem revelação para a sua vida, para te trazer crescimento, fortalecimento nessa noite. Eu creio nisso, amém? Então, a gente percebe que quando a gente vai à carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele direciona essa carta em 3 aspectos que podem ser aplicados para a vida cristã. Ele mostra, logo nos primeiros versículos, Efésios 2:6 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar em regiões celestiais em Cristo Jesus. E ele começa a colocar o fato de assentar no sentido de descansar, da gente ter um descanso nas riquezas de Cristo, na obra redentora dele. Depois você vai avançando Efésios e você vê ele já falando agora, andar. Não, andeis de modo digno da vocação que foste chamados, andem em amor, andem na luz, como filhos da luz. E aí fala de uma caminhada com Deus. Depois, mais para frente, já no último capítulo, Efésios 6, a gente vê o apóstolo Paulo já trazendo um entendimento de ficar firme. Diga comigo, ficar firme. E é nesse aspecto que a gente vai focar nessa noite. O versículo diz assim: vistam-se de toda a armadura para poderem ficar firme contra as ciladas, depois de ter vencido, permanecer inabalável. E essa é a postura que nós vamos ver através da armadura de Deus, a armadura espiritual, focarmos nisso. E o entendimento de que a vida é uma batalha. Cada um aqui pode mencionar suas lutas, seus desafios, a gente sabe disso, mas a vida não é só tristeza, decepção e dor. A vida com Deus pode ser que você agora entenda o que eu vou dizer. Com Jesus a vida é bela. Você pode dizer amém a isso? Com Jesus você pode ter alegria, paz, prosperidade e saúde, família abençoada, um ambiente de vencer, de vencedor que você é, mesmo em meio às suas dificuldades. Então, como é que a gente consegue isso? Como que eu posso obter uma vida bela, abençoada? Revestindo-se de Jesus. Sendo, como aqui diz, a armadura, vestindo-se dela, da armadura. A armadura, eu vou projetar aqui uma, acho que agora à noite a gente vai conseguir ver finalmente ela. Essa era uma armadura usada pelos romanos, né, os guerreiros medievais, e eles usavam todas essas peças para a luta. E a gente entende, olhando isso, que as pessoas às vezes quando retratam aqui o que o apóstolo Paulo fala sobre a armadura, é bom que você tenha isso em sua mente. Cada uma dessas peças, o capacete, a espada, né, o cinto, os calçados, o escudo, a couraça. Mas não se veja de uma forma simbólica, colocando cada uma dessas peças e indo para viver o seu dia a dia, né, na sua luta. Não se veja assim. Entenda que essa armadura que nós vamos ver, ela é Jesus na sua vida. Jesus por dentro e Jesus revestido por fora. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você. O batismo do Espírito Santo é a plenitude do Espírito sobre nós. E a gente vê o apóstolo Paulo falando de sermos revestidos dele, de Jesus. Dessa forma, então, a gente entende que a armadura de Deus nada mais é do que o caráter de Deus.
nos revestindo e sendo essa vestimenta espiritual que nós temos. O profeta Isaías, que foi um profeta messiânico, ele profetizou sobre Jesus, dizendo que ele vestiu essa armadura. Lá em Isaías 59:17 diz: vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a veste da vingança contra os nossos inimigos, contra o inimigo, né? Ele venceu na cruz e se cobriu de zelo como de um manto. Então, se Jesus vestiu essa armadura, quanto mais nós precisamos estar vestido dela. Revestir-se da armadura é colocar no seu exterior o Cristo que habita no seu interior. Então, eu queria que você repetisse isso comigo. Revestir-se da armadura. Diga bem forte. Revestir-se da armadura é colocar no exterior o Cristo que habita no meu interior. Amém? Você pode dar um forte amém para isso? E na batalha espiritual, todo cristão tem que entender que você não vence essa batalha com as suas próprias forças, mas você é fortalecido no Senhor. E a gente vai começar a ler então Efésios 6, nesse texto que começa sobre a armadura. No versículo 10, o apóstolo Paulo diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E quando ele diz, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, isso traz um entendimento da mesma palavra poder que ele usou na oração que ele faz lá no início de Efésios, onde diz assim, que Deus conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder. Onde essa palavra poder é dunamis, que é uma força mobilizadora de Deus, capaz de produzir um milagre. Sabe o milagre que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Foi dunamis, foi esse poder. E esse poder agora é que te fortalece. Amém? O mesmo poder que estava lá em Jesus, na ressurreição, o mesmo poder agora habita em você. Então não é pelo seu esforço, não é pela sua força, é pelo poder de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode repetir isso numa forma assim de confissão, bem forte. Tudo posso naquele que me fortalece. É Deus quem é forte, né? É Ele que é a força, e nós fortalecidos nele. Então a armadura completa, com todas essas partes, ela nos capacita a vencer as ciladas do diabo. A gente leu aqui, ciladas no grego, metodeia, que é um esquema tático, que o inimigo usa para ludibriar, enganar, né, desviar você da verdade. Então, contra essas coisas, é que agora nós somos fortalecidos contra as ciladas do diabo. Sabemos que o exército do inimigo, ele já foi derrotado por Jesus lá na cruz. Você pode dizer glória a Deus por isso? Lá na cruz, Jesus despojou principados e potestades, publicamente expôs eles ao desprezo, à vergonha, triunfou deles na cruz. Então, a gente entende que o nosso inimigo já foi derrotado. E aqui a gente vê que a nossa luta também não é contra pessoas. Não é contra sangue, não é contra carne, mas forças espirituais do mal que vêm contra nós como? Em forma de dardos inflamados, de pensamentos. A nossa guerra, na verdade, está na nossa mente, na batalha e contra essas ciladas do diabo. O versículo 13 de Efésios 6 diz: por isso,
peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. E a chave aqui é a palavra permanecer. Eu acho muito importante começar e acho uma coisa linda você terminar, mas o permanecer faz toda a diferença na vida cristã. Permanecermos firmes, firmados, né? Constantes. Alguém que é perseverante, que permanece firme nas verdades. Essa firmeza, essa segurança da palavra da fé, do evangelho da graça, é que faz você vencer. É que faz você permanecer inabalável. É essa certeza. Resistir ao diabo é ficar firme, permanecer inabalável na fé e na palavra, até mesmo nos dias maus. Principalmente quando vier o dia mau. Permaneça na fé, permaneça no amor incondicional de Deus por você, na graça dele. Se revista dessa armadura. Vista-se de Jesus. Amém? Você pode dizer para alguém que está aí perto de você assim: vista-se de Jesus. Amém. Com ele a vida pode ser uma vida de vitória, só com Jesus. Amém? Então devemos nos vestir, aqui a gente viu, de toda a armadura. Não apenas de uma peça ou de outra. E ela consiste de cinto, couraça, sapatos, escudo, capacete e espada, simbolizando a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus. E a gente vai incluir aqui um outro versículo desse texto que fala da oração. Então vem comigo, quero que você esteja pronto para essa jornada de vermos as peças da armadura de Deus. Quem está aqui comigo diz amém. Então vamos começar pelo cinto da verdade. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. É fácil a gente ser abalado pelas lutas do dia a dia. Eu sei que quando as coisas não vão bem, a gente se abala. E aquilo que é abalável é porque está frouxo na sua vida. E quando fala de um cinto, você não lembra de uma coisa que aperta, né? Sustenta, aperta, ajusta. A verdade precisa ser assim na sua vida. Não algo frouxo que seja abalável, mas algo que te põe firmeza. E aqui o versículo, quando fala disso, a gente pode entender que o cinto é da verdade. E Jesus é a verdade. Ele mesmo disse sobre si, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, cingir-se de um cinto da verdade é cingir-se de Jesus. Ele é essa verdade. A palavra também é a verdade. Lá em João, né, o apóstolo João fala da oração que Jesus fez, já falando: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Jesus e a palavra são um. Então, esse cinto da verdade, na verdade, é a presença de Jesus e toda a sua palavra, juntos. Usem essa verdade como um cinturão que sustenta todo o resto, sustenta toda a armadura. Nela, você coloque a sua firmeza do evangelho da graça, a sua realidade da nova criatura, quem você é em Cristo, o amor incondicional de Deus, a graça como favor imerecido, são a verdade do evangelho. E então não tenha isso como algo frouxo, sem sustentação. Se você precisar afirmar isso, estude a palavra, medite nela, vá a ela, encontre aquilo que é a sua identidade, os seus direitos como filho de Deus. Isso é o cinto da verdade na sua vida. Então mantenha esse cinto do evangelho firme e ajustado. Você pode dizer assim: eu quero me firmar, me ajustar
a verdade de Cristo na minha vida. Amém? A couraça. Esse mesmo versículo de Efésios 6:1, ele vem falando do cinto. Portanto, fiquem firmes. E é interessante que o apóstolo Paulo já tinha falado, permaneça firme. Aqui ele torna a dizer da importância da gente ficar firme, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. A couraça, numa armadura, como a gente viu aqui, no natural dos guerreiros, ela basicamente protege o tórax, essa couraça, né? E aqui estão os órgãos vitais, coração, pulmões, e essa couraça está aqui, especialmente para guardar a sua vida de um ataque que pode ser fatal para a sua vida. E isso no natural. E aqui nesse entendimento, a couraça é da justiça. Então é um entendimento de que nós somos justificados, de que há uma força da nossa justificação protegendo a nossa vida. Por isso, colocar essa armadura de que você é a justiça de Deus, colocar essa couraça, é vital para a sua vida. Não deixe o inimigo vir com culpa, com acusação, te lembrando dos teus erros, trazendo condenação a você. Lembre-se da força da justificação conquistada por Jesus lá na cruz. Ele lá, a obra dele, trouxe justificação para você ser salvo. A salvação é uma consequência dessa nossa justificação. No tribunal do universo, né, nós fomos julgados culpados. E Jesus, como aquele que nos substituiu, aquele que veio para interceder por nós, ele disse, não, eles estão justificados, inocentados. E essa é uma verdade que precisa guardar a sua vida. Guardar a sua vida, a força da nossa justificação. E eu quero que você repita comigo agora, em alto bom som. Eu sou justiça de Deus. Sou justificado. Não há mais culpa. Não há mais condenação. Amém? Há 2 versículos, um em Romanos 5:1, que diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E 2 Coríntios 5:21 também diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Glória a Deus, somos justiça de Deus. Calçados do Evangelho da Paz. Essa é uma outra peça imprescindível para os guerreiros. Você já imaginou um homem que vai para a luta todo armado, mas descalço? Ele vai se ferir, ele vai ficar fora de ação, porque rapidamente na caminhada, na corrida, ele vai se ferir. Então, aqui a gente vê o apóstolo Paulo falando, tenham os pés calçados, com a preparação do Evangelho da Paz. Efésios 6:15. Então, a gente entende nisso, e Gálatas também, o apóstolo Paulo fala, né? Andai no Espírito. Então, esse andar é o nosso viver, o nosso caminhar com Deus, aonde os nossos pés dessa caminhada têm que estar firmados com o calçado do Evangelho da Paz. E esse Evangelho são as boas novas. O Evangelho não é algo complicado, algo que afasta o homem de Deus. O Evangelho é algo atraente, é algo lindo. É a mensagem de que Jesus te ama, de que Jesus já te perdoou, de que seus pecados foram plenamente perdoados, de que Ele te aceita, de que você é justo aos olhos dEle. Quando você tem isso nos seus pés, a sua caminhada cristã se torna uma caminhada de paz. Por isso é o Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz significa estamos em paz com Deus. Fomos reconciliados com Ele, não somos mais inimigos dEle. Estamos em paz, está tudo kit, está tudo resolvido. E você sabe que o mundo precisa conhecer essa boa nova. Você precisa ser um mensageiro, né, desse evangelho de boas novas. O mundo pensa que com Jesus
É preciso fazer sacrifícios, é preciso pagar o preço, de que Ele fez a obra dele, mas que você tem que fazer a sua parte. E as boas novas nos dizem, está tudo consumado. Amém? Tudo consumado, obra completa, finalizada e concluída a nosso favor. Amém, aleluia. E é interessante que aqui Paulo fala assim, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Essa palavra, se você for no dicionário, você vai encontrar outros textos que também é usada como fundamento. Então, o nosso fundamento está sobre o Evangelho, essa boa nova do Evangelho da Paz. É nisso que nós estamos firmados. Então, quando o inimigo te vier com pensamentos e acusação de que você não é um crente de verdade, por causa dos seus erros e pecados do passado, olhe para os seus pés e mostre para ele os seus pés, aonde você está fundamentado. É no Evangelho das boas novas. Amém? E o inimigo, a gente sabe que ele está colocado como estrado dos nossos pés. Então, ele precisa saber que nós somos cabeça e não cauda. De que nós estamos assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus, para reinar em vida. E que Deus colocou ele debaixo dos nossos pés. E nós estamos fundamentados num Evangelho da graça e da fé. Você pode dizer amém? Amém. Então diga comigo, fui chamado para ser um mensageiro dessas boas novas de Cristo, de que estamos em paz com Deus. Amém? Amém. Evangelho da paz, coisa linda. Vem o escudo da fé. O escudo, de manhã eu fiquei tentando lembrar do personagem que tem um escudo, é o Capitão América. Ele tem aquele escudo redondo, que toda criança gosta, né, de ter. Mas esquece esse escudo, porque o escudo que diz aqui, Efésios 6, a gente vai ler, Efésios 6,16, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Em uma outra versão, fala de embraçando sempre o escudo da fé. Eu gosto mais dessa versão porque um escudo, talvez você, pequeno, você consiga segurar com a sua mão. Mas o escudo que a palavra de Deus, às vezes, lá em Salmos, você vê uma descrição, é um escudo que cobre todo o teu corpo, na frente e por trás, ao seu redor, e que precisa ser embraçado. Essa é a sua fé. Você não pode abrir mão dela. Você precisa ter esse escudo em suas mãos, defendendo você, aqui diz, apagando todos os dardos do maligno. Você entende que em Cristo o maligno não te toca? Fala assim, eu estou em Cristo, o maligno não me toca. Então o que ele faz? Ele lança dardos, né? Setas, pensamentos, crenças erradas, medo, dúvida, incredulidade. Ele traz nos seus pensamentos vitimismo, incapacitação. Isso tudo são pensamentos, são ataques de desesperança, de desespero, porque ele vem atacando a nossa mente. E aqui diz que esse escudo apaga, né, todos os dardos do maligno, dardos inflamados. Então, esses são todos. Às vezes, tem pessoas que às vezes dizem, pastora, tem vindo seta de pensamentos, de menos-valia, de baixa autoestima. Mas tem pessoas que às vezes falam assim, pastora, comigo são mísseis. Nem é seta, nem é flecha. É aqueles torpedos que querem destruir a minha crença. Aquilo que eu tenho crido da palavra. Então é preciso que você use a sua fé. E sabe que fé, fundamentos da fé, alunos do college. Faz um ru aí. A gente aprende que a fé é expressada em palavras e ações.
Aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela foi até Jesus, ela primeiro falou, né? Se eu ao menos tocar nas suas vestes. E ela furou uma multidão, ela agiu. Por isso ela chegou lá e o milagre aconteceu. Então a sua fé é acionada quando você fala, né? Quando você fala o que crê. Então vieram pensamentos, setas nos seus pensamentos errados, contrários à verdade da palavra. Responda confessando a palavra. Responda agindo em fé. Deus tem para você vitória, amém? E é interessante que esses dardos que fala aqui, inflamados, são dardos de fogo, inflamados, aqueles que vêm assim, aquelas setas pegando fogo. E a gente sabe que a palavra, ela é como uma água, e a gente sofre uma lavagem da palavra quando a gente ouve. Hoje aqui, nessa noite, você está recebendo a lavagem da palavra, que te purifica, que te limpa, sabe, de religiosidade, de doutrinas erradas, de pensamentos errados. É a lavagem da palavra. E essa mesma lavagem da palavra, como água poderosa, apaga dardos inflamados. Todos, diga comigo assim, todos, pensamentos de morte, de suicídio, não são vencidos pelo pensamento da palavra. Não podem ser vencidos. Então, se você tem tido pensamentos de morte, de suicídio, de desespero, de falta de esperança, encha-se com a lavagem da palavra. Ouça pregações, ouça mensagens, cante louvores que cantam a palavra e encha-se dela. Coloque ela na sua mente. Pensamentos corretos geram crenças corretas, geram palavras corretas, atitudes corretas e o seu destino correto, amém? Então começa por aí, pelo seu pensamento. Vamos avançar. Capacete da salvação. Quem está comigo aqui? Então esse capacete é um dos que eu mais gosto de falar, porque ele apaga esses dardos de pensamento, sabe? Nós somos muito atacados. Nós somos muito atacados na nossa mente. Então, Deus não deixou nada de fora nessa proteção do seu corpo. Não é lindo o que Deus faz por nós? Você pode ver a obra de Deus nos guardando nessa noite? Calçando os nossos pés para o nosso caminhar, né? Ajustando toda a verdade no nosso corpo, protegendo a nossa vida com a couraça da justiça. E agora fala de um capacete protegendo a nossa mente. Nós temos a mente de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 2,17. Repita comigo. Nós temos a mente de Cristo. Você pode ter uma mente saudável e equilibrada. Você não precisa ser maluco. Esse mundo quer te fazer maluco. Esse mundo quer te deixar desequilibrado. Mas você pode, e é direito teu, ter a mente de Cristo, uma mente equilibrada. Então use esse capacete, que é da salvação, que na verdade é essa convicção do que essa palavra quer dizer, sotéria, no grego. Salvação quer dizer que você é salvo. Repita comigo, sou salvo, redimido, perdoado, santo, justificado, abençoado, curado, próspero, feliz. Isso tudo é sotéria. O capacete da salvação precisa estar na sua mente para que você desfrute de uma mentalidade da nova criatura. Eis que agora tudo se fez novo, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Então, essa é uma mentalidade. A mentalidade da sua nova identidade em Cristo. E esse capacete guarda a sua mente de falsas doutrinas, religiosidade, de crenças erradas. E faça isso renovando essa mente, na palavra de Deus. Amém?
Se você ainda não fez assim o start, o college, você precisa da palavra de Deus para renovar a sua mente. Precisa mais do que isso. Você precisa ir à palavra durante a semana, ler, meditar, renovar a sua mente na palavra. Vem agora a espada do Espírito. Esse mesmo versículo diz: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, essa é uma outra parte da armadura, uma espada. E já está explicado, né? A espada que a gente usa é a única arma de ataque, é a espada. E a gente vê Jesus usando isso na tentação. Quando ele foi tentado, ele respondeu à tentação com a palavra. Então a palavra tem que estar na nossa boca. João, quando viu Cristo glorificado, viu um Cristo diferente daquele Jesus de Nazaré, que ele andou, conviveu. Agora ele viu um Cristo que estava com vestes de servo e que da sua boca saía a espada. E assim como ele é, nós somos nesse mundo. Então, da mesma forma, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, também tem que estar posicionada na nossa boca. Ela tem poder, a palavra de Deus tem poder. Mas ela entra no nosso ouvido, a gente ouve, ou a gente lê, estuda. Então entra no nível do nosso intelecto, né? Da nossa mente, do nosso entendimento, da nossa compreensão. Mas ela precisa cair revelada no nosso espírito, para agora sair da nossa boca com poder. Por isso, quando você fala a palavra de Deus, ela é arma. Ela é poder, ela é poderosa. Você pode dizer comigo: a palavra de Deus é arma poderosa nos meus lábios. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Eu creio, sabe, que quando a gente coloca palavras na nossa boca, a gente está fazendo aquilo que a Bíblia diz, né? As palavras, elas têm vida, elas têm poder. Ou você usar elas para abençoar, amaldiçoar, para a vida ou para a morte. Escolha palavras de vida, coerentes, alinhadas com a palavra de Deus, amém? Então você percebeu até aqui que todas essas partes dessa armadura, elas nos falam de Jesus. Tudo isso é para retratar o nosso Jesus, é para remeter nosso pensamento ao Evangelho, a tudo que Ele conquistou para nós. Então, quando você se reveste dessa armadura, você está se revestindo de Jesus, dele mesmo. E aí o apóstolo Paulo continua esse texto da armadura, e agora em Efésios 6:18, dizendo assim, finalizando, né? E eu entendi aqui que essa é mais uma peça da armadura. Ele diz: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Parece que o apóstolo Paulo foi exagerado aqui, né? Ele usou todo, toda, todos, todas, ele colocou tudo no máximo. Mas isso mostrando uma ênfase, uma importância da vida de oração na vida de um cristão. Amém? Nós estamos falando de vida prática, do dia a dia. E você ter a sua vida de oração como uma peça dessa armadura, que você precisa usar, não é? Precisa usar. Quando? Só no dia mau? No dia da adversidade? Não, ele diz aqui: orem em todo tempo. Diga comigo: em todo tempo. Em todo tempo. Por isso, a gente vê lá em 1 Tessalonicenses aquele mandamento, né? Aquele imperativo, né? Orai sem cessar. Que a oração seja incessante na nossa vida.
em todo o tempo. Isso traz uma consciência da presença de Deus em nós. Isso traz uma consciência da sua comunhão com Ele. Você não precisa entrar na presença de Deus. Eu vou no culto e vou entrar. Não, a presença de Deus está em você, vive em você. Então, quando você está em oração, isso traz essa consciência da presença de Deus. Amém? Então, esse termo, todo tipo de oração, é porque você precisa entender que a sua oração precisa estar ajustada para situações. Então, você tem a oração da fé, você tem a oração da consagração, onde você quer encontrar a vontade de Deus específica para a sua vida. Você tem a oração da intercessão, que você intercede por todos os santos, que, como diz aqui, esse próprio versículo, da concordância, quando você se junta com alguém em concordância, da unanimidade, da oração no Espírito, porque logo de cara a gente leu o versículo que Paulo fala, orem em todo tempo no Espírito, que é o batismo no Espírito Santo. Nós vamos ter aqui o domingo do Espírito Santo, e eu creio que vai haver um derramado do Espírito aqui nesse dia, como vai haver nessa noite já, a partir de já, onde vai haver, você pode ser batizado. A plenitude do Espírito Santo é direito seu como filho de Deus. Você nasceu de novo, o Espírito está em você. A gente vai ver pessoas se batizando, né, daqui a uns domingos, e sepultando a velha criatura, ok, mas o Espírito Santo quer ter a plenitude. O Espírito Santo sobre você para te dar poder, né? E um dos dons que confirmam, que são evidência do batismo, é o dom de línguas. Então você deve orar no Espírito, orar em línguas. E isso faz você usar dessa armadura com confiança. 1 João 5, 14 e 15 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Diga-se amém. Quando você ora em concordância com a vontade de Deus, que é a palavra de Deus, Ele sempre nos ouve. E diz aqui mais: e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, essa é a verdade sobre a oração. Nós sabemos que Deus sempre nos ouve. Jesus, diante lá da sepultura de Lázaro, Ele falou: graças te dou, Pai, porque você sempre me ouve. E você pode dizer e afirmar isso com convicção, porque Deus sempre te ouve. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer: graças te dou, porque você sempre me ouve. Amém, amém. E eu quero, nessa noite, a gente junto aqui, eu quero orar por você. Eu quero fazer dessa armadura, dessa parte da armadura, né, de Deus, algo que a gente já experimente agora, aqui, conosco. A gente experimentar o poder da oração. Eu quero orar com você e ver o sobrenatural de Deus agir. Quem aqui crê que você pode fazer tudo no natural? Você pode trabalhar, você pode se tratar na medicina, fazer coisas no natural, mas você crê que Deus tem um sobrenatural. Deus pode fazer o seu trabalho ir além, prosperar além do normal. Deus pode fazer com que a sua saúde seja algo sobrenatural. Que a sua família, apesar do natural, talvez você precise de uma terapia familiar, precise se ajustar, fazer um curso de criação de filhos, isso você faz no natural. Mas você crê que Deus tem um sobrenatural para a sua família? Então eu queria que você entendesse que essa oração é uma oração para mover o sobrenatural de Deus na sua vida, amém? Então fique de pé, aonde você está. Eu quero que você levante suas mãos, faça assim uma rendição mesmo a Deus. Que você se renda a Ele nessa noite. E eu quero abençoar a sua vida. Amém. Quero abençoar. Levante suas mãos.
Aí onde você está, levante suas mãos. Amém. Pai querido, eu oro para que cada um dos teus filhos aqui, filhos e filhas, sejam fortalecidos na força do teu poder. Dunamis, o poder que é essa capacitação de fazer milagres. Eu não sei qual é o milagre que cada um precisa, mas tu sabes. Em todas as áreas, seja financeira, seja familiar, seja da saúde. Creio que o teu poder está sendo liberado aqui, ó Deus. Eu creio, diga comigo, eu creio. Eu creio no teu poder, Pai. Que se alguém aqui está enfrentando um dia mau, se alguém aqui está passando por dias de dificuldade, Senhor, que haja uma decisão de permanecer firme. Diga comigo, eu permaneço firme em Jesus, vestido e revestido dele. Amém. Que a tua verdade seja esse cinto que nos sustenta no tempo difícil. Que nada possa abalar aquilo que temos como verdade da tua palavra, Pai. Senhor, que a gente use a nossa fé como um escudo contra esses dardos inflamados. Senhor, que haja uma mentalidade transformada. Que haja uma mentalidade, uma mente renovada. Senhor, protegida pelos capacetes da salvação. Que pessoas aqui tenham a convicção de que são salvos, remidos, guardados. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque estamos calçados com o evangelho da paz. No nosso caminhar, no nosso dia a dia, tu tens paz. Paz, Senhor, com Deus, paz interior e paz uns com os outros. É isso que nós temos em Cristo Jesus. Diga comigo, eu estou em paz com Deus. Eu não sou mais inimigo dele. Estou em paz com Deus. Eu não preciso andar ansioso e irritado. Diga, eu tenho paz interior. Uma mente equilibrada, guardada. Amém. Diga assim, eu posso viver em paz com todos que eu convivo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja paz nos lares. Senhor, estamos calçados do evangelho da paz. Não é outro Jesus, é o evangelho da paz. Aleluia. Queremos ser aqueles mensageiros dessa paz dentro da nossa casa, com os nossos familiares. Queremos ser mensageiros da paz para aquele que não te conhece, no trabalho, na vizinhança. Queremos, Senhor, levar as boas novas para esse mundo, em nome de Jesus. Fale comigo assim, eu sou mais que vencedor. Eu me visto de uma armadura espiritual que me torna mais que vencedor. Aleluia, aleluia. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Sabe, eu trouxe uma confissão de fé. Tem tanta gente pedindo por ela, a gente vai disponibilizar ela lá no Instagram. Tem muita gente querendo ler em casa, ler no grupo de conexão. Eu gosto de trazer, mas eu queria que você lesse comigo. A gente vai projetar as frases. Eu queria que você lesse isso como um guerreiro armado de uma armadura. Amém? Que de fato você é. Amém? Alguém que sai como já um vencedor. E o apóstolo Paulo te faz começar de um lugar assentado, né? Num lugar de descanso. Depois ele fala em andar. Depois ele fala em ficar firme. E é isso que eu quero que você confesse dessa forma, com firmeza, com ousadia e coragem. Amém? Então vamos lá juntos. Pode começar a projetar essa confissão. Diga comigo assim: declaro hoje que estou plenamente armado com toda a armadura de Deus. Estou revestido de Jesus,
O caráter dele é o meu caráter. No Senhor e na força do seu poder. Por isso eu posso vencer. Visto a armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do inimigo. Não luto contra as pessoas, mas contra as forças espirituais. No dia mau, permaneço firme e inabalável. O cinto da verdade me sustenta. Permaneço na verdade da palavra, revestido da couraça da justiça. Em Cristo sou justificado e perdoado. Jesus já me deu a sua paz. Estou em paz com Deus, possuo paz interior e vivo em paz com as pessoas. A fé é o meu escudo e posso usá-la com ousadia. Creio, por isso eu falo palavras de fé que movem o sobrenatural a meu favor. O capacete da salvação sobre a minha cabeça guarda minha mente dos dardos inflamados do inimigo. Eu tenho a mente de Cristo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, está em minha mente renovada e a minha confissão de fé. E isso me torna mais que vencedor. Oro a Deus Pai, em nome de Jesus, com fé, com base na palavra, crendo que Deus sempre me ouve e atende. Sou mensageiro das boas novas. Encorajo as pessoas a viverem pela fé, fortadas pelo Espírito Santo de Deus. Profetizo amor, alegria, paz, prosperidade, saúde e sabedoria sobre mim e a minha família. Amém, amém, aleluia, 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 aleluia. Você pode repetir essa última frase para outras pessoas, dizendo assim: você possui amor, alegria, paz, prosperidade, saúde e sabedoria. Aleluia, amém, amém. Quem pode dizer um forte amém a isso? Amém, amém.